Marral, queria começar perguntando para você que já fez uso desse tipo de inteligência ao longo da tua carreira, qual é a importância desses dados, ou seja, você analisar o entorno de uma loja, entender como que é aquela região geográfica para uma loja que já existe hoje, uma loja em operação. Como você vê a importância desses dados e como que você vê eles sendo utilizados também? O primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente sobre uma loja aberta, uma loja que existia. Não vou citar a empresa por uma questão de respeito, mas era uma loja que tinha sido feito um estudo antes de mercado e que dizia que tinha um faturamento por um terceiro que tinha um faturamento X previsto. E ela não conseguia atingir o faturamento. Aí, na época, nós resolvemos contratar a pesquisa para revisar e entender o que estava errado na nossa situação lá. E foi uma experiência nova, para mim foi nova, nunca tinha feito, eu era presidente do conselho dessa empresa. O estudo reviu não só a questão da região populacional, mas o próprio mix adequado àquela população que estava ali. Porque o grande desafio que a gente tem não é só entender o ponto da loja, ponto físico, mas que tipo de cliente vai naquela loja em função da região que ela está. E esse estudo deu muito certo, para você ter uma ideia, nós revisamos o mix dessa loja e ela posteriormente teve um crescimento de 25% a 30% de venda. E aí ela até ultrapassou aquela primeira previsão de venda, mas ela se adequou à previsão que foi dada no segundo estudo. Então assim, isso para mim foi uma lição importante, porque a gente, quando fazia os estudos antigamente, não olhava para mix. Você olhava para população, ponto, imóvel, mas não trabalhava com mix. E essa versão de estudo você já trabalha com mix. Hoje eu vejo que algumas empresas têm dificuldade, é normal, quando você vê uma loja que está caindo, por isso eu aconselho realmente a fazer esse estudo, porque às vezes o que acontece numa loja é que a população muda ao redor da loja e a loja não se adequa àquela população nova, porque vai mudando, ou função de mudança imobiliária ou até questões mesmo da inflação ou dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Então, às vezes você entender o que é que você tem que ter para atender aquele cliente que mudou por qualquer coisa que seja o motivo, isso é importante. Essa primeira pergunta que é sobre uma loja que é existente, eu acho que o efeito principal é esse, é conhecer quem é aquela população atualizada e que mix adequado para aquela loja que já existia, porque tem uma loja lá de 30 anos, ela tem um mix definido. Pô, e o que acontece? A população muda. O que é que muda? Eu tenho que mudar. Esse é um ponto primordial nesse estudo. Para mim é fundamental.